A paz do Senhor, queridos. Amados, nós estamos aqui para gravar dessa feita agora a lição de número 10 da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas. E o título da lição é Só o Evangelho muda a cultura humana. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, que é a cultura humana e o poder transformador do Evangelho, alterando toda essa cultura. Vamos lá então. O textuário da nossa lição, queridos, está na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. A verdade prática da lição diz: e em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Vamos lá, dar continuidade. A leitura bíblica em classe dessa lição encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vai dos versos 1 ao 10, tá? Vamos ver aí, então, vamos começar para a lição. Queridos, a introdução. Mas antes mesmo de começar a introdução, quero pedir perdão a você, deixa eu aproveitar aqui o tempo que eu tenho, você prometo ser breve. Eu não consegui, queridos, gravar a lição de número 9, tá, da CPAD. Aqueles que estão nos acompanhando, acessam ao nosso canal, sabem lá e vão ver que a lição 9 não está lá. Eu tive diversos problemas, né? A questão ligada ao feriado, a chuva, né? Choveu bastante aqui onde eu moro na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. Isso meio que dificultou a gravação deste vídeo. Possa ser que mais para frente, ou talvez essa semana, eu faça algo relacionado ao assunto. Que ainda que a lição já tenha sido ministrada, já tenha passado, mas o estudo permanece, o conteúdo permanece, a ideia por trás dele permanece. Então, possa ser que, caso eu consiga essa semana, eu gravo um vídeo. Mas se eu não conseguir, já vou de antemão pedindo perdão a vocês aí. Mas assim que eu fizer, eu postarei aqui no canal e também enviarei para vocês aí que estão acompanhando os grupos, tá? Então vamos começar aí a lição. Vamos lá, introdução. Na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá. Por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas, ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós, por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Glória a Deus. Vamos lá então. Gente, já que nós vamos falar sobre cultura, o bom é que a gente comece definindo cultura. Então, na introdução, tem muita coisa que foi dito aqui, e ao longo da lição eu vou trabalhar um pouco do que foi dito também na introdução. Vamos ganhar tempo aí para ser um vídeo breve e objetivo, que essa é a nossa ideia. Então, a princípio, definindo cultura. De acordo com a Bíblia Sagrada, o que é cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Neste tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Então, a princípio, o professor que está aí, que vai lecionar e ministrar essa aula tão abençoada. A ideia básica é a gente entender uma coisa, que tudo que nós conhecemos e temos como cultura, ele parte a princípio de um prisma bíblico, ou seja, a cultura que nós temos hoje é uma cultura contaminada, uma cultura falha, errônea, mas ela nem sempre foi assim. Esse é o ponto. É bom que a gente comece a nossa aula dando aos nossos alunos esperança, tá? Do fato de que o homem fora criado inicialmente bom, tudo que Deus fez inicialmente é bom. É claro que o pecado adentrou e contaminou, alterou, adulterou muita coisa, mas a princípio a ideia que nós vamos analisar aqui de cultura é a cultura humana, embora caída, embora falida, embora deflagrada pelo pecado e pelo adversário de nossas almas, mas ela inicialmente é boa, ela foi criada boa, perfeita por Deus. Esse é o que a gente deve trabalhar inicialmente na aula. Vamos lá então. Definindo cultura, vamos definir a definição de cultura. Primeiro subtópico aí, meus queridos. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Vou ler algumas coisas e vou comentando à medida que eu leio. Então, inicialmente, o que era cultura? Lembramos, é preciso que a gente se lembre,
olhando para Gênesis, que a cultura ela parte daquilo que o homem inicialmente recebeu de Deus. Ou seja, o que Adão recebeu de Deus? Ele foi criado por Deus, assim como também Eva foi criada, e Deus, assim que criou Adão, né, plantou um jardim no Éden, perceba isso, não plantou o jardim, plantou um jardim no Éden, dentro da terra chamada Éden, Deus planta um jardim. E põe um homem que está fora dessa terra, dentro desse jardim, para lavrar essa terra, para trabalhar essa terra, para o cultivo dela. E disse, né, para que o homem pudesse assim fazer. Então é interessante. Então, inicialmente, a ideia que nós temos de cultura é essa. O homem cuidando, trabalhando, zelando, cultivando aquela terra, cuidando daquela terra, cuidando da fauna, da flora. Essa é a ideia inicial de cultura. Tá? Porém, essa ideia sofreu algumas alterações. Vamos ver isso já já, então. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas. Então, a princípio, cultura era só isso. A visão que se tinha de cultura era só essa. Um homem cumprindo os desígnios de Deus. Adão e Eva juntos fazendo e cumprindo a ordem de Deus, que era cultivar aquela terra, né, cuidar da terra. Esse seria, inicialmente, o processo cultural. Né? A noção que o homem tinha. É claro que a ideia de Deus, a partir daí, é que o homem, à medida que o homem fosse, né, desenvolvendo e criando novas coisas dentro daquela terra já que o homem já cultivava, é claro que a cultura ela ia mudando. Então Deus, não, eu não creio que Deus criara o homem só para cultivar a terra naquele sentido. Um homem sim criaria. Deus dotou o homem de inteligência, ideias maravilhosas para que o homem viesse criar. Porém, é claro que essas criações não sofreriam inicialmente essa intervenção terrível do pecado. Então essa é a ideia. O homem fora criado bom para criar coisas boas. Essa é a ideia inicial de cultura que nós temos na Bíblia. Continuemos aqui então. Vamos lá. Então, a gente viu que depois disso, depois dessa ideia inicial, passou a ser uma soma de realizações. Então, tudo que o homem passou a criar, inventar, idealizar, tornou-se algo que... Tudo que o homem criava alterava o mundo, né, à sua volta. Então, isso passou a ser o que nós chamamos de cultura, né, a partir daí. E a gente pode ver que essas culturas, essas realizações, elas eram diversas. A princípio, realizações espirituais, tá? Então, a princípio, Adão levava, antes do pecado, Adão precisava levar sacrifício, ofertas a Deus? Não. Mas, com o pecado, então, o homem, pela busca, por se buscar a Deus, por se voltar a Deus, por buscar essa comunhão com Deus, então, o sacrifício passou a fazer parte da cultura, a oferta, o levar-se a oferta, tornou-se algo cultural. Então, questões espirituais. Questões intelectuais, a mente em si, a maquinação. Percebamos aqui um exemplo de Caim. Caim criou, elaborou todo um plano para matar o seu irmão. Quando a inveja tomou conta dele, a partir do momento em que ele, grave isso, tá? Professor, trabalhe isso com seus alunos. A princípio, não foi a oferta que foi, a princípio, rejeitada por Deus, a oferta de Caim, mas primeiro Caim. Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Grave isso, há uma conjunção. Caim e, a conjunção e, sua oferta. Então, primeiro Deus rejeitou Caim, devido ao seu comportamento, e depois a sua oferta. Mas é claro que essa rejeição não seria aparentemente, a princípio, total, porque Deus falou, Caim, por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, porventura não haveria aceitação para ti, ou seja, se você não for lá e fizer certo, eu não vou receber. Então esse é o processo, Deus dizendo, vai lá, faz tudo de novo, mas faz certo dessa vez, com as intenções corretas e eu receberei o seu sacrifício. Então, que a gente trabalha esse ponto aí. Então, a princípio, espirituais, segundo, intelectuais, no que tange onde eu estava falando de Caim. Então, Caim maquinou todo o processo, ele esperou um momento que tivesse a sós com seu irmão, ele tirou a vida do seu irmão, então, ele premeditou. Então, é claro que isso usa a intelectualidade para o mal, mas há vários exemplos de intelectualidade para o bem também dentro do Gênesis. Eu estou querendo ser prático e rápido aqui, e direto. Então, materiais, as criações, a gente vê aí o Tubal, Caim e outros descendentes de Caim, música, instrumentos musicais, questões ligadas ao trabalho. Então, muitas ferramentas e estruturas que nós conhecemos hoje foram criadas pelos descendentes de Caim. Então, essas questões materiais, invenções, tá? Criações, tudo isso passou a ser cultural. Tá? Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. A cultura pode ser definida também, tá? Uma definição de cultura, pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Outro ponto que a gente precisa também entender como cultura é esse aí. Em que sentido, em que ponto isso trabalha? Vamos lá. Quando a gente vai para o livro de Levíticos, está aqui, Levíticos 20, verso 23, a gente vai para Êxodo 20, Levíticos aqui também está um exemplo, Deuteronômio, capítulo de número
10, 11, 12, sequências como essa aí, que a gente percebe aqui, onde eu quero chegar com isso. A partir do momento em que Deus deu para Israel, essa nação de Israel, o povo de Israel, a lei, essa lei ela veio trazendo também questões culturais, né? Por quê? Porque à medida como Israel mudou o seu procedimento e adotou o procedimento divino para a sua vida, isso também passou a fazer parte da cultura de Israel. Então, exemplos como, eu não diria só os 10 mandamentos, eu diria vários exemplos ligados à questão de como tratar servos, escravos, isso passou a fazer parte da cultura. Questões ligadas ao alimento, alimentícias, como Levíticos 11, questões ligadas a relacionamento de cunho sexual, como Levítico 18. Então, a maneira como Israel encarou isso, inseriu isso no seu dia a dia, passou também a fazer parte de questões culturais. Outro exemplo disso, em Gênesis 17, a circuncisão, que é algo cultural. O judeu, todo judeu, a partir dos seus 8 dias de nascido, era circuncidado. Então, todo homem, a partir dos seus 8 dias de nascido, era circuncidado. Isso passou a fazer parte da cultura de Israel. Então, questões culturais também estão ligadas a esse ponto aí, tá? A maneira como o povo, a nação, nações encaram e recebem aquilo que lhes é dado por Deus. Vamos ver outro exemplo aqui. O segundo subtópico, cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adotar, ou adorar, melhor dizendo, a criatura no lugar do Criador. A partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio, que seria o aborto. Então, vamos lá, gente. A princípio, o que seria entender aqui? Cultura dos gentios. Existe hoje uma cultura dos gentios? Sim, a gente precisa analisar isso aqui. Só que, é claro, já que eu vou falar de cultura, é bom que eu fale alguma coisa aqui, que você, professor que vai ter tempo, a lição é domingo, estude um pouco sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre cultura, é bom que a gente tome certos cuidados. Por quê? Porque a ideia que se tem hoje, e alguns alunos seus, de repente algum aluno pode falar isso, algum está fazendo faculdade aí, vem trazer isso em loco, né, em sala de aula, isso gera uma espécie de problema, ingresia, um certo atrito na sua aula. Então é bom que se compreenda o quê? Por se tratar de cultura, a gente meio que colocaria como algo que todos deveriam seguir. Cultura é algo que geralmente todos devem seguir, uma questão cultural, a cultura de um povo, aquele povo então segue tudo aquilo porque faz parte da cultura. Então, quando nós falamos de cultura do homicídio, cultura do aborto, cultura do infanticídio, cultura de outras coisas, cultura da idolatria, são coisas desse tipo aí, é bom que a gente entenda uma coisa. Nós estamos usando essa expressão, esse termo cultura, como um exemplo, tá? Para mostrar como está hoje os seres humanos, Então, isso, quando você leva ao pé da letra, a gente precisa ter um certo cuidado. Porque alguém pode querer dizer na sua aula, olha, tá, mas se a cultura existe a cultura do aborto, então todas as mulheres, é normal uma mulher abortar. Então todas as mulheres, inclusive as servas do Senhor, as cristãs, têm o direito de abortar, porque é uma cultura. Então a gente sabe que o aborto é uma cultura não ligada diretamente a uma nação. Não faz parte da nossa lei, tá? Abortar. Então, não. E é contra a nossa lei. Então, lembrando uma coisa, então você, professor, lembre isso ao seu aluno. Gente, nós estamos usando um termo como cultura para expressar esses comportamentos que as pessoas adotam, tá? Não que isso seja uma cultura realmente falando aqui para nós. Por exemplo, no Brasil ainda é crime o aborto. Então não existe uma cultura do aborto no Brasil, que é crime. No Brasil é crime o homicídio, então não existe uma cultura do homicídio. Tá? A lei que respalde um homicídio. O homicídio, ele mata alguém, está lá livre, pode andar. Não, ele é preso. Então, ele vai preso. A lei, essa lei é ligada, como eu falei aqui, infanticídio, que é o aborto, a lei do homicídio. Então, essa cultura é uma expressão que nós vamos usar na aula, dentro da ideia, para expressar a mentalidade, como houve essa mudança, como o pecado alterou o pensamento humano. Tá? Então, isso não é uma cultura no que tange a algo que todos nós devemos seguir, tá? Que é lei, liberado por lei. Porque, geralmente, cultura é aquilo que define um povo. Então, o aborto não define os brasileiros, como não define povo nenhum no mundo. O homicídio não define povos, tá? E todos os povos do mundo devem matar, não. O que a gente está trabalhando aqui na aula é isso. Por que eu estou falando isso? Eu creio que talvez não seja tão importante para quem está assistindo, mas, querendo ou não, a gente tem uma turma aí abençoada que vai para a faculdade e volta, ó, em vez de vir para ajudarmos, né, em vez de vir para agregar valores na escola bíblica e trazer solução para muitos problemas, não, acaba gerando mais problemas. Então, isso pode até trazer, às vezes, meio que dar um atrito e atrapalhar você, professor, atrapalhar a sua aula. Então, se alguém entrar nesse ponto aí, nesse foco, não, aborto não é cultura, não.
Homicídio não é cultura, não. Não é liberado, né? Você vai simplesmente dizer, explicar isso aí. Não. Quando a lição traz a expressão cultura, essa ideia, nós estamos falando cultura, é claro que nós estamos falando isso, é claro, entre aspas, mas para mostrar que para algumas pessoas o aborto é algo normal, para algumas pessoas o homicídio é algo normal, para algumas pessoas a soberba, coisas ruins, é algo normal, pessoas encaram isso normalmente. Isso, então, seria uma ideia de cultura, não uma cultura da nação, do país, do mundo em si. Ok, gente? Então vamos continuar aqui. Deixa eu continuar. Peço perdão por ter parado, mas eu creio que isso vai ser produtivo, isso vai ser benção para a sua aula, porque você vai estar preparado para aquela turminha abençoada que às vezes vem para a EBD, demora a vir, e quando vem, vem só para trazer e causar problema na nossa aula. Então vamos continuar aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, meu contato está aqui, ó, na descrição. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, por causa do vídeo, precisa ser breve, mas você pode entrar em contato, mandar um zap aí, a gente vai aí falar um pouco sobre isso. Quiser convidar-nos também domingo agora para ministrar na sua EBD. Ah, mas o senhor não tem EBD na sua igreja? Não tem. Na minha igreja, a EBD não é essa revista, a CPAD, é de uma outra editora, então essa lição eu não ministro, não será ministrada na minha igreja, onde eu congrego, onde eu reúno, e também não é domingo pela manhã. Tá? Na minha igreja, a escola bíblica é sexta-feira à noite, então eu tenho o domingo pela manhã livre, para ir em qualquer lugar do planeta Terra, até no Alasca, até no Polo Norte, se tiver EBD lá, é só chamar que eu estou aí à disposição. Vamos embora então, voltando para a aula. Então, qual é a ideia básica aqui? Vamos continuar então. Então, cultura dos gentios. Eu estava falando sobre isso aqui, eu tive que dar uma paradinha, mas a ideia é o quê? Noé instruiu, sim. Noé é um servo do Senhor, ele instruiu, ele era um piedoso. Instruiu, mas ainda que Noé tenha instruído, da sua descendência, alguns homens acabaram meio que se corrompendo, houve essa corrupção, né, devido à natureza pecaminosa, e essa tendência de buscar sempre o mal que o ser humano tem, e as pessoas acabaram se esquecendo dos ensinamentos e gerando o que nós vemos hoje aí. Basta dar uma lidazinha, né, em capítulos como capítulo 10, 11, e daí por diante, como o pecado, como o mundo sofreu com a chegada do pecado. Então, hoje, a idolatria é algo para alguns comum, né, a gente vê aí. Não, às vezes não se idolatra, né, deuses, por assim dizer, que não existe Deus, né? Só existe um Deus, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, Deus. Mas há pessoas que idolatram objetos, idolatram pessoas, né? Às vezes idolatram pessoas próximas de família, né? Pais que idolatram filhos, filhos que idolatram pais, pessoas que idolatram seus líderes, né? Pastores. Então a idolatria existe, cantores, pregadores, e astros da música, jogadores de futebol, times, e essa coisa toda aí. Então existe. Vamos lá. Terceiro, a cultura do povo de Deus. Então, de contrapartida, nós temos aí a cultura dos gentios, né? A cultura que foi só definhando e piorando com o passar do tempo. Nós temos a cultura do povo de Deus, que vai contra tudo isso aí. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante completa palavra de Deus. Então, a cultura do povo de Deus, a maneira como o povo de Deus deve viver, ela está toda pautada nas santas escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso ponto. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição. A terra é do Senhor. Então, o primeiro ponto é esse. Deus criou a terra e, tendo-a criado, a terra pertence a Ele, todos os que habitam. E é claro que Deus estabeleceu parâmetros para que a gente vivesse aqui e parâmetros para que a gente pudesse vir futuramente a viver com Ele, estar com Ele. E todos aqueles que quebram esses mandamentos, todos aqueles que transgridem tais leis estabelecidas por Deus, estão atrelados à cultura do mundo, à cultura dos gentios, à cultura daqueles que não amam a Deus, tá? Daqueles que não querem ser igreja. Então, Deus criou e manda em tudo. A terra é dele. Haja visto os filhos de Israel. Eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Olha que coisa linda. Entender. Se a terra é do Senhor, então tudo que eu recebo da terra não vem da mamãe natureza, ou mãe natureza, como nos fala, né? Não vem da flora, da fauna por si só. Vem de Deus. As provisões que nós temos e recebemos vêm de Deus. É bom que a gente compreenda isso, tá? E Israel compreendia isso a ponto de consagrar a Deus tudo que da terra colhia. Porquanto tudo que fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Qual é ele? Portanto, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então entendemos uma coisa, gente. A cultura do cristão deve ser adorar a Deus, servir para Deus, amar a Deus, fazer a vontade de Deus, o desejo de Deus, o mandamento de Deus, cumprir a lei de Deus.
andar na direção de Deus. Essa deve ser a cultura do cristão, do servo do Senhor, do povo de Deus. Tá? Entender que Deus criou tudo, Deus é criador, todas as coisas inicialmente boas criadas foram criadas por Deus. O pecado veio para tentar manchar, macular, o diabo vem tentar tirar, manchar, mas as coisas boas inicialmente foram criadas por Deus. Esse é o ponto, essa é a ideia. Tudo pertence a Deus, o mundo pertence a Deus. Consagremos nossas vidas a Deus. Tudo que nós devemos fazer, tudo que a gente venha fazer, que a gente faça para a glória de Deus. Esse é o ponto. Tá? Vamos então para o segundo tópico. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Mas, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Então, olha que coisa interessante. Deus criou todas as coisas, é criador, e a nossa cultura deve ser adorar a Deus, mas o Deus que criou e deu ordem ao homem que a ele adorasse, né, a Deus adorasse, e cultivasse a terra, com a chegada do pecado, esse mesmo homem criado por Deus, a criatura, volta-se contra o seu Criador. Olha que coisa terrível. E é bom que a gente entenda um pouco isso. E vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. A cultura original, né, o primeiro subtópico aí. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus, mordomia cristã. Deus criou a terra e nós estamos aqui para servi-lo. Adorá-lo, servindo, servir, adorando. Esse é o ponto. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Então, tudo que a gente deveria fazer, deveríamos então fazer somente coisas boas para refletir a glória desse Deus bom que nos criou. Esse é o ponto. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Olha que coisa linda. Então, a nossa cultura hoje, tá, o mundo ao nosso redor, ele é, melhor dizendo, influenciado pelo pecado, influenciado pelo mal. E a ideia por trás disso é fazer com que as coisas que originalmente são as coisas que são ruins, tá? E que as coisas que são ruins pareçam ser boas, tá? Sentimentos, pensamentos, ideias, construções, idealizações que são ruins, que são maléficas, que trazem a nós o mal, que compactuam com o diabo e com o pecado, fazer com que essas coisas pareçam ser boas. Olha aí, que coisa terrível. Então, se não tivéssemos caído, se não tivéssemos essa natureza pecaminosa, se não houvesse lá a queda no Éden, tudo que nós faríamos, a nossa cultura seria uma cultura que seria uma extensão da cultura divina. Olha que coisa linda. Deus, Criador de todas as coisas, bom, santo, poderoso, glorioso, onipotente, e nós continuaríamos criando aquilo que Deus, é claro, nos daria a mente, nos traria a criar, e todas elas coisas boas, como uma extensão do Deus bom, que todas as coisas criou. Olha que coisa interessante. Vamos lá, então. A cultura do homicídio. E eu pego um leque naquilo que eu já falei, tá? Alguém vai dizer, mas não existe cultura do homicídio, mas você já entendeu. A gente vai continuar, então, com base nesse ponto. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Os heróis daquele tempo eram os vilões, que se davam a opressão e a matança. Hoje, vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Então, o que seria a ideia de cultura do homicídio? Tá? Pessoas cultuam isso, pessoas realmente têm isso como verdade, como coisa boa. O início disso aí, a gente viu lá, o primeiro caso, Abel mata Caim. Depois nós vemos lá Lameque, um homem descendente de Caim, né, mora numa cidade chamada Enoque. Ele mata 2 homens, ele fere 2 jovens, 2 mancebos, 2 homens jovens, insurgiram-se contra ele, não sabemos a princípio o motivo, mas ele mata esses 2 homens. E ele vai se vangloriar, e para vangloriar-se desse homicídio que ele cometeu, esse algo terrível, essas 2 mortes, né, esse duplo homicídio, ele faz um poema, dizendo, olha, Caim, aquele que ferir Caim 7 vezes será vingado, e Lameque 70 vezes 7, olha que coisa terrível. Então ele quer dizer o quê? Além dele cometer esse erro, esse crime terrível, esse homicídio, esse duplo homicídio, ele quer dizer o quê? Que Deus daria uma espécie de castigo a quem ferisse Caim 7 vezes. E uma espécie de repreensão, algo do tipo. Mas para quem fosse contra ele, quem viesse contra ele, ele faria 70 vezes pior do que Deus. Ele se colocou acima de Deus. Olha que coisa terrível esse negócio aí. O camarada era abusado, era ousado, era irônico, era todo, né, soberbo. Então ele se encheu, ele disse, não, Deus diz 7, 70 vezes 7, eu sou pior ainda. Ou seja, quem chegar contra mim vai ser pior que Deus. Então eu farei pior
Ou se eu morrer, os meus descendentes farão 70 vezes pior a quem vier insurgir contra mim. Olha que coisa complicada, como esse é o ego dele. Então ele se encheu, ele se inflou, ele achou bom, ele achou bonito ter feito isso, cometido esses erros aí terríveis. Olha que coisa do inimigo, coisa do diabo isso aí. Então, o que a gente percebe aí, hoje não é diferente, né? A gente vê aquelas pessoas, a cultura da morte, né? Tem pessoas que acham bonito tirar a vida do outro, como quem tira, como quem faz assim do nada, pessoas que acham bonito matar, então a morte hoje virou algo que infelizmente a gente fala isso, mas virou algo comum, né, em diversos segmentos. Outra coisa, o que dizer do aborto? Para algumas pessoas o aborto é algo comum. A pessoa lá tira a vida de um bebê como se não estivesse não fazendo nada. Então a gente vê o quão terrível é isso. Você percebe que eu estou falando meio corrido, que eu estou tentando ser breve, ok? Mas você vai ter mais tempo para você vai poder trabalhar isso com mais clareza. Então outro exemplo disso é a eutanásia, né? Que é injeção letal, tirar a vida de alguém que está ali lutando. A pessoa está lutando como um bebê também, ainda que infante, né? Ainda que não tendo aquele conhecimento pleno das coisas, né? Mas ainda assim é uma vida, está ali dentro, está vivo. Lê Jeremias 1 para os seus alunos aí. Antes que tu formasse no ventre, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que tu saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei para o profeta. Então a vida para Deus, gente, a vida para Deus é intrauterina. A vida para Deus começa dentro do útero. Quando Deus forma um ser no útero, já está vivo, já é um ser, já é uma pessoa. Esse é o ponto. E o mundo não vê dessa forma. O mundo só vê a partir do momento que sai, né, do útero. Então, para Deus é intrauterina. Guarde isso aí, trabalhe isso, professor, na sua aula. Então, homicídio, aborto, eutanásia, né? E essa indiferença. Às vezes a pessoa não mata, não tira a vida do outro, mas vive como se o outro não existisse. Então isso também é terrível. A gente precisa entender esse ponto. Olha aí a terrível cultura do homicídio. Outro exemplo, a cultura do erotismo. Vamos lá. O erotismo também empregou rapidamente a cultura humana, né? Impregnou, melhor dizendo, o erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi algo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. Então, esse ponto aqui, vamos lá. Então, o casamento hoje, gente, pessoas se casarem hoje, para alguns, está sendo algo banal. O casamento foi banalizado. Uns não querem se casar, tem um casamento algo ruim, péssimo, terrível. E uns que já estão casados vivem como se não estivessem. Adultério, né, a traição, pessoas casadas, às vezes de mãos dadas com o seu cônjuge, olhando para outra pessoa na rua, mexendo com outra pessoa na rua, chavecando, insurgindo contra a pessoa, tentando ali, pessoas com o celular na mão, do lado do cônjuge, traindo, redes sociais, pornografia, olha que coisa terrível. Então a gente tem que ficar atento com esse negócio aí, gente. Essa coisa do bicho, do diabo. E um exemplo bíblico disso aqui é o primeiro caso de bigamia. Lameque casou com duas mulheres. O primeiro bígamo da Bíblia é ele. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. Então, gente, vamos ficar atento a esse negócio. Cultura do erotismo. Né? A gente vê aí questões como crianças bem pequenininhas, às vezes sendo influenciadas a fazer danças sensuais, esse negócio todo, o uso do palavrão, as palavras. Hoje, uma mulher às vezes não consegue passar na rua sem que alguém fale uma coisa, uma ruim, uma palavra contra ela, e já mexendo, e você sabe o que eu quero dizer, não preciso falar isso aqui no vídeo. Então, são coisas terríveis, a gente tem que ficar atento a isso aí, tá? Ligado com isso. Meio que essa cultura meio que se espalhou, o erotismo. Pessoas que ligam a televisão, pessoas lá com roupas estranhas, em horários que às vezes não era nem para ter, mas se querem fazer lá, que façam lá, o mundo, lá do jeito deles lá. Nós, cristãos, não, sabe de Deus, lutemos contra isso. Né? Mas existe um negócio chamado livre-arbítrio. A pessoa quer fazer, a gente pregue para que não faça, ore para que não faça, ensine a Bíblia para que não faça, mas se a pessoa optou por fazer, mas pelo menos as pessoas, assim, elas não têm nem pudor, elas fazem em qualquer hora, em qualquer momento, andam pela rua de qualquer jeito, seminus. Então o negócio está banalizado. A gente precisa ficar ligado com isso aí. Outra coisa, a cultura do consumo irrefreado. Consumismo, né? A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje, gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Eis o resultado de toda essa gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos próvidos e não
pródigos. Então, um exemplo interessante aqui, gente. Vamos ver isso aqui. Estou focado no tempo aqui. É a cultura do consumismo. Hoje, outra coisa que é comum, consumir, comprar, comprar. Você liga a TV, propaganda dizendo, você tem que ter isso aqui, você tem que usar isso aqui, você tem... coisas que a gente nem precisa, mas a mídia nos faz pensar que precisamos. Tá? O apelo publicitário nos faz pensar que necessitamos, carecemos, precisamos. Quantas pessoas hoje na igreja, servos do Senhor, criam modas, né? Aquela modazinha, compra um negócio que não precisa usar, vê ali, porque todo mundo está fazendo, a gente faz, porque todo mundo está adquirindo, a gente adquire, porque todo mundo está comprando, a gente compra. Às vezes a gente compra a marca ao invés de comprar o produto. Então, a gente vai mais pela marca. Então, não se vê, nem sempre se vê durabilidade, qualidade, mas às vezes é a marca fulano de tal. E muitas marcas aí têm feito coisas complicadíssimas. Então, a ideia básica não é nem o valor que eu estou falando aqui, não, mas o fato de essa ideia de comprar, consumir, ter. Levar uma vida como se não existisse Deus, existisse céu, existisse inferno, como se a gente não tivesse que dar conta de nossa alma para Deus. Esse é o ponto da nossa vida que levamos aqui. E exemplo está aqui na lição, é o dia de Noé. O povo comia, bebia e dava em casamento. É pecado comer? É pecado beber? É pecado se casar? Não leve pelo lado bom isso aqui, porque isso está falando do lado ruim disso. O povo não se preocupava com sua vida, com nada, a não ser com isso. Vivia a levanteia, regaladamente. Esse é o foco de casar, beber, comer, beber e se dar em casamento na de Noé. O povo vivia como se não tivesse de prestar conta a Deus, vivia como queria. Esse é o ponto, esse é o foco, essa é a chave por trás do texto. Tá? Vamos fechar aqui então. O Evangelho transforma a cultura. Esse é o ponto, né, que a gente deve chegar, básico aqui da lição. Agora precisamos responder essa pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? É possível, gente, transformar. Tudo que a gente falou aqui, e olha que eu não falei muita coisa devido ao tempo, você vai ter mais tempo que eu. Mas é possível mudar essa cultura, esse modo de pensar, viver e agir, como o mundo está vivendo hoje? Há solução, há remédio para isso? Vamos lá. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver à parte, né, fora de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas, né? A cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Todavia, sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. Então, o primeiro processo é isso aqui. Dá para viver à parte, aquém, longe da cultura? É claro que, eu não diria impossível, mas dificilmente alguém conseguiria. Você que me assiste aqui a princípio, não sei onde você está aí, não sei se é só brasileiros que assistem, né, via internet, a internet hoje está aí para o mundo todo, mas nossa cultura brasileira, muita coisa está atrelada à nossa cultura. Então a gente não conseguiria, morando no Brasil, viver a parte dessa cultura. Outro exemplo, culturas indígenas, onde as pessoas vestem-se lá da forma delas, né, alguns usando seminus, faz parte da cultura. A gente estranha isso. Culturas como as culturas africanas, que são, eu acho algo maravilhoso, tá? É interessante, porque eu descendo, é claro, dessa cultura, eu acho interessante. Mas é claro que há coisas lá que a gente, às vezes, estranharia, tá? Mas ainda assim, não estou falando da parte espiritual, tá, gente? Os cultos, as questões, religiões africanas, estou falando da cultura em si, tá? Questões alimentícias, questões ligadas a vestimento, questões ligadas à música, ritmos e outras culturas do mundo. Então, onde eu quero chegar com isso? Dificilmente alguém nasce dentro de uma cultura e consegue viver fora dessa cultura. Dificilmente, tá? Então, exemplo disso está aqui. Jesus nasceu na cultura judaica, ele viveu cumprindo a lei. Para cumprir a lei, ele, muitos esquisitos dessa cultura judaica. E é claro que ele viveu na cultura judaica, dentro na Palestina da época, mas essa cultura judaica fora subjugada por Roma, por os romanos, e que, por sua vez, trouxeram muita coisa da cultura grega. Então, a ideia básica é que Jesus não foi influenciado, a princípio, por essas culturas pagãs, mas que ele, através do Evangelho, influenciou outras culturas. Esse é o ponto, tá? Esse é o foco. Não é porque as pessoas fazem as coisas que a gente deve fazer também não, tá, gente? Você vai para a faculdade, porque na faculdade se passa trote, se veste de certa forma, gosta de zombar e falar, você que é cristão, vai lá se misturar e fazer o que eles fazem, para se adaptar àquela cultura. Não, pelo contrário. Sal da terra, luz do mundo. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Vamos continuar aqui. O Evangelho transforma a cultura. E aqui eu vou falar um pouco mais do que eu estava falando nesse primeiro subtópico. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja vista o que aconteceu em Éfeso.
Durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Dá para eu mudar toda uma sociedade? Eu consigo sozinho mudar o Brasil? Como for conseguir mudar o mundo? A gente, lendo o Apocalipse, a gente vai ver que essa mudança que a gente tanto almeja, tanto anseia, não vai acontecer assim como a gente está pensando, não. Basta uma breve lida em livro de Apocalipse, a gente percebe que a tendência é piorar, é se agravar, tá? E a gente, é claro, a gente se apega à esperança de que, ainda que a gente não consiga mudar toda a sociedade, todo mundo ao redor, a gente consegue influenciar o mundo, a gente consegue fazer com que essas pessoas, olhando para nós, possam ver em nós a luz de Deus, a luz do Senhor, o poder de Deus, o Evangelho, e possam se render a Cristo. E pelo menos, né, e a partir disso, é claro, procurar tentar levar uma vida melhor. Tá? Porque a ideia é essa, a princípio. A gente sabe que nós somos ainda pecadores. E volta e meia a gente acaba meio que sofrendo com a ação do pecado. Mas a ideia é que nós, influenciados pelo Evangelho, vivendo dentro do Evangelho, pautados pela luz e a verdade do Evangelho, vivamos uma vida melhor, uma vida voltada a Deus, uma vida inteira voltada ao Senhor. Esse é o ponto, essa é a chave, esse é o foco. E um exemplo que está aqui na lição, que você pode trabalhar, professor, é a mudança que a cidade de Éfeso, uma das cidades mais idólatras que havia naquele tempo, uma grande cidade, né, de Éfeso, uma cidade, uma capital ali na região da Ásia, sofreu com a chegada do Evangelho, através do apóstolo Paulo. De cara ele já chegou e encontrou 12 homens na cidade, logo no início de sua chegada, orou sobre esses 12 homens, o Espírito Santo batizou esses 12 homens, e a partir daí Paulo começou a pregar, alugou uma casa, trabalhou naquele lugar e ali pregava a palavra diuturnamente, aquele povo, direto ali, né? Todos os dias Paulo pregava a palavra. Olha a mudança que isso trouxe, a ponto de homens que eram praticantes, pessoas que eram praticantes de magia negra, ocultismo, né? Magóis, como lá no grego, magóis, pessoas que praticavam, os magos lá, praticavam magias, feitiçarias, as pessoas começaram a queimar em praça pública esses livros. Elas viam que o evangelho chegou para mudar as suas vidas. Então a gente não pode mudar, não consegue mudar, mas através do poder de Deus conseguimos influenciar. Deus nos chama a influenciar. E o modelo para essa influência deve ser o modelo de Atos dos Apóstolos. Vivemos na doutrina bíblica, vivemos nos preceitos de Deus, e a partir disso aí, fazendo a vontade de Deus, fazer com que as pessoas venham buscar o evangelho, buscar a presença do Senhor. Tá? Esse é o ponto. Vamos lá, para fechar, terceiro subtópico. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhes o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas em um contexto moralmente doentio. Apesar de seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Olha aí, gente, um outro exemplo, além de Éfeso, é o exemplo da cidade e do povo e da igreja de Corinto. Corinto também, assim como Éfeso, é uma cidade na qual possuía um gigantesco templo dedicado a deusa Afrodite, né, deusa Afrodite, deusa ao demônio Afrodite, e ali os homens da cidade trabalhavam durante o dia e à noite iam deitar-se com 1000 sacerdotisas naquele templo. Ali cultuava-se Afrodite e o deus Baco, o demônio Baco, deus do vinho. Né? Então bebia-se muita orgia, levava-se os animais, sacrificavam ali, comia daquela carne. Alguns homens chegavam a trazer, levar aquela carne oferecida àqueles ídolos para casa, vendia-se no açougue, isso gerou uma espécie de dificuldade para os irmãos, como dessa carne ou não. Então isso foi isso que gerou, você vai ler 1 Coríntios 8, 9 e 10, é isso que gira em torno disso aí, desse contexto. Então qual que é o foco ali? O evangelho chegou e mudou a cidade de Corinto. Ainda que a igreja de Corinto seja uma igreja problemática, mas ainda assim, com todos os problemas que a igreja tinha e apresentou, essas pessoas foram influenciadas, essa cidade foi influenciada, esses homens foram influenciados, essas mulheres foram influenciadas, pessoas foram influenciadas pelo poder do evangelho. Então fecho essa aula dizendo uma coisa, gente. O evangelho pode sim, tem o poder sim, consegue sim influenciar culturas. Pessoas que praticavam o mal, hoje influenciadas pelo evangelho, vivendo dentro do evangelho, deixam a prática do mal. Pessoas que tinham uma vida promíscua conseguem mudar. Pessoas cujo adultério era comum para elas, hoje têm um casamento abençoado e bem-sucedido. Pessoas que roubavam na empresa onde trabalhavam, tiravam de alguém, né, defraudavam pessoas, hoje são pessoas honestíssimas.
quitam suas pendências, vivem bem. Então o Evangelho muda a cultura, o Evangelho muda a visão, o Evangelho muda a mente, o Evangelho muda a alma, o Evangelho muda o espírito, o Evangelho muda a pessoa. O Evangelho pode mudar-nos para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está aí mais uma aula, né, corrida dessa vez, até cansei aqui, corri bastante. Então, glória a Deus, que Deus venha nos abençoar, né, abençoar a ti e também a mim, de forma especial. Quero dizer para você, gente, a partir desses vídeos eu tenho conhecido bastante gente e eu estou deixando, tá, vocês perceberam que estou deixando os agradecimentos no final. Então, caso você queira que eu cite seu nome aí também, deixa no comentário no vídeo, a gente manda aí a paz do Senhor para vocês, para a sua igreja, comenta aí. É um prazer muito grande. Sentindo o desejo de nos contactar, como eu gosto sempre de dizer, vou dizer mais uma vez, não estou me convidando para ir na sua igreja, gente, mas, primeiro, os santos comunicam com os santos. Segundo, talvez, né, alguns assistam o vídeo e não sabem, mas eu sou pregador do Evangelho, pregador vivo aí na itinerância, vivo pro Evangelho e não do Evangelho. Há 5 anos já prego a palavra. Se sentir desejo de nos conhecer, saber um pouco mais a nosso respeito, receber estudos bíblicos, você quer abrir um seminário, um núcleo de seminário na sua igreja, sinta-se à vontade, tá? Para pregar, para ministrar. Minha esposa também prega a palavra, louva, a gente vai junto ministrar a palavra do Senhor, quando dá, né, quando se der para ir se der para ir os dois, vai os dois, se não der, vai um, e a gente continua aí fazendo de acordo com o que Deus nos ordenar, tá? Então, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo, um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.